Justiça pela contaminação de funcionários por amianto. A caminhada e os exercícios diários são as armas que seu Doraci encontrou para conviver com a asbestose, doença que não tem cura e provoca o endurecimento progressivo dos pulmões. Eu sinto muita canseira, falta de ar, dor nas costas. Essa é impossibilidade de fazer qualquer esforço físico. A doença é consequência dos 17 anos de trabalho na unidade de Osasco da Eternit, fábrica de telhas e material de construção. Durante todo esse período, esteve exposto ao amianto. Mineral encontrado em abundância no Brasil, o amianto é usado principalmente na fabricação de telhas. O grande risco para a saúde está na exposição à poeira que ele solta, que além de graves problemas respiratórios, também pode provocar câncer. A fábrica de Osasco funcionou durante 50 anos, até fechar as portas em 1993. Milhares de trabalhadores estiveram expostos ao amianto sem saber dos riscos. Seu Eliezer preside a associação que briga pelos direitos das vítimas. Hoje nós sabemos que o amianto é cancerígeno, que nós estamos contaminados, todos nós sabemos disso. Agora, até aceitar isso, que era um produto cancerígeno, que a doença não tinha volta, não tinha remédio, foi muito duro para a gente. A batalha das vítimas da exposição ao amianto ganha agora uma nova etapa. O Ministério Público do Trabalho entrou com ação civil pública contra a empresa Eternit para que ela seja responsabilizada pelos danos causados à saúde dos trabalhadores. Na ação, que pode se tornar o maior processo trabalhista da história do país, os procuradores pedem indenização de R$1 bilhão por dano moral coletivo. A ideia é que o dinheiro vá para órgãos públicos que cuidam da saúde e segurança dos trabalhadores. A ação também pede que a empresa garanta acompanhamento médico periódico de todos os ex-funcionários. O Ministério Público requer o custeio integral das despesas médicas, fisioterapêuticas, nutricionais necessárias para a qualidade de vida, melhora da qualidade de vida desses trabalhadores. 66 países já baniram o uso do amianto. No Brasil, terceiro maior produtor do mundo, atrás de Rússia e China, a proibição acontece apenas em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Mato Grosso. Um projeto de lei para que seja banido em todo o território nacional tramita no Congresso há quase 20 anos. Para o amianto não há nenhum limite seguro. Qualquer exposição é nociva. Qualquer exposição é danosa. Qualquer exposição pode no futuro levar a um câncer. E a Justiça concedeu hoje liminar para que a Eternit arque com as despesas de tratamento de 290 ex-funcionários que tiveram doenças provocadas pelo contato com o amianto. Parte já fez acordo com a empresa para receber assistência médica. Em nota, a Eternit afirma que somente vai se manifestar sobre a liminar quando for citada pela Justiça e após a avaliação de seu corpo jurídico. É responsabilidade da Eternit cuidar da saúde desses ex-funcionários? Olha, Márcia, você sabe que esse assunto é um assunto que realmente me toca profundamente. Eu, como advogado trabalhista, acompanho já há uns 20 ou 30 anos a chaga desses trabalhadores, não só de amianto, mas também de metais pesados como chumbo, mercúrio, que são doenças geralmente insidiosas, que vão consumindo a saúde da pessoa e que às vezes ela se projeta não só sobre o trabalhador que está diretamente exposto, mas no caso de amianto, até mesmo aquela criança que ia levar o alimento para o pai na fábrica também era contaminada. E os vizinhos das fábricas também, por respirarem o pó, a poeira do amianto, também sofriam. Então, essa associação que hoje cuida dos ex-empregados, na verdade é uma associação de expostos ao amianto. Então, pega não só os trabalhadores da empresa, mas também pega as pessoas que no entorno das fábricas, as pessoas que lavavam as roupas dos trabalhadores e também se contaminaram. E isso é uma chaga do Brasil, isso infelizmente engrossa as fileiras do acidente de trabalho, porque a doença profissional é considerada como um acidente de trabalho atípico e é preciso realmente ter punições pesadas, porque o que se faz no Brasil é realmente comprar a saúde do trabalhador e não pagar. Veja que, por exemplo, os proprietários da Eternit na França foram condenados na Itália apenas a 16 anos de prisão. Então, no Brasil ainda é muito leniente. As indenizações lá beiram 2 milhões de reais, aqui não passam de 60 mil. Você vê indenizações por morte, que o dano moral é de 50 mil reais. Quer dizer, paga-se muito pouco por uma vida no Brasil e ainda justifica que as empresas façam esse descaso, essas más empresas, esses maus empregadores com os trabalhadores. Eu acho que essa ação do Ministério Público do Trabalho é uma ação
que deve, primeiro, traz luzes para esse problema dos trabalhadores e das vítimas, depois dá uma visibilidade que é necessária se levar adiante, com uma legislação mais dura e com a estrutura de seguros que beneficie também essas famílias que ficam desamparadas. Eu até diria mais, é preciso se instituir no Brasil o princípio da justiça restaurativa, onde a família não aguarde 20 anos uma decisão judicial, ou 15 ou 10, para receber. Comece a receber tratamento médico imediatamente, assim que ajuize sua ação. Eu acho que é isso que nós precisamos ter esse olhar realmente para essa questão. E essa informação sobre amianto não é nova, tem mais de 60 países que já baniram o amianto. E aqui no Brasil tem um projeto que enfim, está na casa, no Congresso, há 20 anos, para tentar o banimento. Como é que você vê isso, Novaes? Olha, primeiro me sinto totalmente contemplado com as observações feitas pelo meu parceiro de bancada aqui nesse aspecto. Então, eu complementaria só dizendo o seguinte, o fato disso estar no Congresso há 20 anos sem solução é mais um exemplo de como é que o nosso Congresso não nos representa, ele está de costas para nós, está ocupado com a sua própria agenda. E nesse caso específico, quer dizer, ele não nos representa de maneira muito, digamos, fecunda na nossa cultura com a nossa mão de obra. Por quê? Porque isso é uma herança da escravidão. Quem era o escravo? Era o sujeito sem direito nenhum, não é? E era entendido como uma peça descartável. Quer dizer, o escravo era maltratado, era judiado, né? E era uma mercadoria que era jogada fora, né? Tão logo não servisse. O Joaquim Nabuco, né? Quando escreveu, né, o abolicionismo e lutou pelo abolicionismo no Brasil, ele mostrou claramente que a degradação do escravo era uma degradação não só do escravo, era uma degradação de todos nós, que teria um peso muito grande na trajetória brasileira, na relação que nós teríamos com a nossa mão de obra. Quer dizer, o empresário brasileiro, ele ainda é um herdeiro de uma cultura em que o operário, o empregado, não conta. Se você puder passar por cima dele, ou se você puder comprar a saúde, ao invés de pagar a saúde, gostei muito dessa tua formulação, quer dizer, você puder comprar a saúde dele, ao invés de gastar para que ele tenha saúde, você vai fazê-lo. Não é? Eu só queria acrescentar rapidamente sobre isso, que alguns estados, com as legislações estaduais, baniram o amianto, mas essas legislações foram consideradas inconstitucionais. Então, veja que até mesmo, não vamos dizer que o Supremo tivesse que dizer que são constitucionais quando não sejam, mas o fato é que as ações de banimento desse tipo de produto acaba sendo barrada por, infelizmente, lobbies. Só se pode atribuir isso a lobbies.